As dívidas são como espinhos que vão te machucando de pouquinho em pouquinho, mas podem levar a grandes hemorragias. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Odisseia Academy. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy, e esse é nosso espaço aqui para tratar de temas relacionados à nossa prosperidade real. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que são as nossas dívidas. E para que você tenha uma ideia do quanto esse tema é importante, segundo pesquisas recentes, 79,3% dos brasileiros têm algum tipo de dívida e 29,5% estão inadimplentes. Por isso é muito importante a gente entender a origem dessas dívidas, como evitar que a gente entre nelas, ou quais são as melhores estratégias para a gente sair dessas dívidas. Se esse tema te interessa, fique comigo, você está no lugar certo, esse vídeo é para você. Quando nós falamos de dívidas, aqui no Odisseia Academy, nós sempre utilizamos a metáfora da nossa vida como sendo uma grande jornada. Uma jornada em direção à prosperidade, em direção ao progresso, em direção ao crescimento, em direção a deixar a nossa marca no mundo, deixar o nosso legado, contribuir com algo positivo, com valores éticos e valores morais, e é isso que a gente define como prosperidade real. Nós temos um vídeo aqui no canal já falando sobre o que significa essa prosperidade real. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir. E aqui hoje nós vamos aprofundar em um dos elementos que muitas vezes nos afastam dessa prosperidade real, que são as nossas dívidas. Nessa jornada em relação ao progresso, à prosperidade real, existem vários locais que a gente visita simbolicamente quando a gente está nessa trajetória, nessa odisseia. E um desses lugares é o que eu chamo a Ilha dos Espinhos, que nada mais é do que a Ilha das Dívidas. Porque as nossas dívidas são como espinhos, que vão nos ferindo aos pouquinhos, vão causando machucados, as feridas vão aumentando, e às vezes elas podem produzir grandes hemorragias, levar a pessoa a perder o senso de identidade e muitas vezes até a situações mais drásticas. A maioria dos casamentos que acabam tem como causa exatamente problemas financeiros. Muitas pessoas estão tão mergulhadas nas dívidas que às vezes perdem até a razão de existir, a razão de viver. Por isso é importante a gente entender esse local que nós chamamos de a Ilha dos Espinhos, para que a gente possa saber como é que ele funciona, por que a gente vai parar lá e, mais importante, como a gente pode começar a sair desse lugar. Quando nós falamos da Ilha dos Espinhos ou Ilha das Dívidas, é importante lembrar que esse local ele não tem nada de bom, porque quando a gente pensa em dívida, as dívidas sempre consomem os nossos recursos financeiros, consomem às vezes a nossa identidade, a nossa autoconfiança. E é curioso, por que esse lugar que não é bom, que é a Ilha dos Espinhos, né? Os espinhos são aquilo que nos machuca, que nos fere. Por que será então que as pessoas vão para essa Ilha dos Espinhos? Por que elas ficam lá? Por que algumas vão se afundando nesse mar de dívidas ou nesses espinheiros que essa ilha contém? A resposta para isso é bem simples. É que a Ilha dos Espinhos, ela não tem espinhos nas suas praias. Nas suas praias ela tem flores, flores muito bonitas, flores coloridas, com bom perfume e que acabam iludindo a pessoa que se aproxima dessa ilha. A pessoa olha para a ilha e fala assim, nossa, que belas paisagens, que praia deliciosa, que flores bonitas, e ela acaba abarcando, ela acaba descendo nessa ilha e ela não percebe a princípio que por trás dessas flores existem espinhos que vão se tornando cada vez mais pontiagudos, cada vez mais problemáticos. Essas flores simbólicas é aquela situação que a pessoa olha e fala assim, não, eu tenho um cartão de crédito, agora eu posso comprar mais coisas, ainda que ela não tenha recursos financeiros para fazer frente àquelas aquisições. É aquela ilusão de que eu vou comprar isso e eu vou dividir em 24 parcelas e aí pensa só naquela primeira parcela e fala assim, não, isso eu dou conta, esquecendo que tem 2 anos pela frente que o orçamento dela vai ficar comprometido,
que podem haver problemas nesse percurso, que de repente podem surgir outras emergências, ela pode não fazer face a essa parcelinha que ela pensa que é pequenininha. A Ilha dos Espinhos tem essas flores que às vezes fazem com que a pessoa imagine, não, agora eu tenho condições, eu tenho crédito, eu posso criar um estilo de vida diferente, posso viver de uma forma diferente, esquecendo que esse estilo de vida tem um custo financeiro que nem sempre é algo que a pessoa consegue fazer face a esse custo. Então, essa ilha, ela tem essa característica, ela é cercada de coisas bonitas, chamativas e que às vezes atrai a atenção das pessoas e ali começa. A pessoa começa a flertar com o cartão de crédito, com o cheque especial aqui, com o empréstimo consignado ali, com o empréstimo pessoal, e ela vai se aproximando da parte mais interna dessa ilha. E aí começam a surgir os problemas. Porque logo depois das flores encantadoras, bonitas, mas falsas, ela começa a encontrar alguns espinhos, espinhos pequenininhos. O problema é que esses espinhos eles vêm com um analgésico. A pessoa parece que nem sente aquele espinho na pele. Esses espinhos são os custos financeiros invisíveis da dívida. Invisíveis porque a gente não está olhando, mas se olhar com um pouco mais de detalhe, a gente vai encontrá-los. Por exemplo, existem taxas que nem sempre a pessoa tem consciência. Eu converso muito com pessoas que falam assim, olha, aqui eu tenho uma dívida que tem um custo até barato, tá? Um custo aqui de 2 ponto alguma coisa, de 3, de 4. Aí a hora que a gente vai olhar um pouquinho, existem taxas que estão embutidas nesse endividamento, existem seguros que estão embutidos nesse financiamento, impostos que a pessoa não considerou na hora de calcular essa taxa, que fazem parte da operação financeira. Então são essas coisinhas assim que a pessoa nem sente, porque parece que esses primeiros espinhos, eles vêm assim com um pouquinho de analgésico, a pessoa não presta atenção, ela lembra daquilo que ela vai receber e lembra daquilo que ela vai pagar como prestação, mas ela não para dar uma olhadinha que às vezes ali dentro tem algumas coisas que tornam aquele endividamento mais caro, que fazem com que aquela dívida se torne mais difícil de pagar e às vezes quando a dívida é de mais longo prazo, a pessoa acaba achando que essas coisas são administráveis, mas sem pensar que lá na frente pode acontecer uma intercorrência, pode acontecer uma emergência, e esses custos pequenininhos, desses espinhos pequenininhos, eles vão começar a ficar um pouco maiores, mais difíceis de suportar. E se a pessoa, a hora que ela começa a perceber esses espinhos pequenininhos, ela toma consciência e fala assim, não, eu não quero mais ficar nesse lugar, meia volta, vamos voltar e vamos continuar a minha jornada em relação à prosperidade real, ela faz uma boa decisão, ela toma uma boa decisão. Acontece que às vezes as pessoas não fazem isso. E elas vão caminhando para uma outra área da Ilha dos Espinhos, em que aí os espinhos são um pouco maiores. Porque é aquele momento em que a pessoa que está endividada, ela começa a ter restrições na sua vida. Ela começa a perceber que já não dá para gastar com as mesmas coisas, que a prestação ficou mais cara, que ela não consegue ter o mesmo estilo de vida, boa parte do orçamento dela está comprometido, ela já não consegue realizar, fica restrita em relação às suas possibilidades de gasto, começa a sentir um pouco mais, e aí esse espinho, ele não vem sem que a pessoa sinta. Diferente daqueles primeiros que vêm com analgésico, esse aí começa a doer, porque a pessoa começa a perceber que a vida dela está sendo afetada de forma negativa pelas dívidas. Ela começa a perceber que, de fato, aquilo está tendo uma dimensão, está tendo um custo, que é difícil para ela fazer face, sem que ela tenha que abrir mão de determinadas coisas que podem até ser importantes para ela. E nesse momento, seria uma boa ideia sentir a dorzinha e voltar correndo para trás, começar a liquidar essas dívidas e retomar o barco da sua jornada em relação à prosperidade. Porque eliminar as dívidas é o primeiro movimento que nós temos que fazer. Acontece que às vezes as pessoas não fazem isso e elas acabam aprofundando a sua jornada nessa ilha dos espinhos. E o próximo passo, depois desses espinhos maiores que já machucam, é muito curioso porque é um outro tipo de espinho, o espinho da ilusão. O espinho que começa a chegar com aquelas pessoas e fala assim, não,
Não se preocupa. Você é uma pessoa que trabalha, você tem seu salário, você é funcionário público, então você tem crédito. Não se preocupa que dá para a gente aumentar, renegociar essa dívida. E isso vem, às vezes, na forma de um gerente de banco, de um consultor que acaba dando uma orientação inadequada e faz com que a pessoa tenha essa ilusão de que ela pode equacionar aquilo, reestruturando essas dívidas, ela pode ter mais crédito, que ela não precisa ficar preocupada com isso, que ela não precisa conter seus gastos, porque, afinal de contas, ela é uma pessoa que tem crédito naquela instituição financeira e ela pode, não deu para pagar o cartão esse mês, esse é um sinal interessante desses espinhos da ilusão, quando eles ferem a nossa pele. A pessoa vai chegar na hora de pagar o cartão de crédito e falar assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, aí vem aquela ilusão, né? Não, mas eu posso parcelar esse cartão, eu posso pagar o cartão com um cheque especial. E essa ilusão vai fazendo com que a pessoa adentre cada vez mais nessa selva da Ilha dos Espinhos. E aí chega um momento que é curioso, porque nessa ilha tem um local que é muito complicado, é um local muito perigoso, mas que muitas pessoas visitam esse local. Esse local se chama o Poço das Renegociações. Esse Poço das Renegociações, ele é um local curioso, porque a pessoa ela acha que ao chegar nesse poço, ela vai resolver o problema dela. Ela está cansada das dívidas, ela está cansada da cobrança, ela está cansada de controlar 2, 3, 4 empréstimos, cartão de crédito, cheque especial, e aí de repente parece que surge ali um poço que vai salvá-la, que vai limpar ela daquela lama toda, que vai dar um pouco mais de tranquilidade. É como se fosse um poço mesmo, de água fresca, que a pessoa que está viajando, ela encontra e fala assim, não, agora eu vou me recuperar. O problema é que esse poço das renegociações, ele sempre leva a pessoa mais para baixo um pouquinho. Ele é como se tivesse uma primeira corrente de água limpa, que a pessoa quando renegocia as suas dívidas, ela fala assim, agora eu estou tranquila, agora eu estou tranquilo, agora eu consigo avançar, mas a verdade é que vem um rio de lama em seguida, porque normalmente, daí a 2, 3 meses, a pessoa se vê novamente às voltas agora com a situação mais complicada do que antes. Porque ao renegociar uma dívida, a pessoa pode estar pagando taxas que ela não está vendo, tem impostos que incidem sobre essa renegociação, dependendo como uma pessoa realiza essa transação. Ela pode fazer um alongamento, que na verdade vai aumentar a quantidade de dinheiro que ela vai pagar ao longo do tempo em relação a essa dívida. E o pior de tudo, gera aquela situação de conforto ilusório e ela não faz os ajustes que ela precisava fazer, porque agora eu entrei no posto da renegociação e agora que está tudo tranquilo. E essa situação, essa postura, ela é muito arriscada, porque eu vejo pessoas que a gente já orientou, até aqui no Odisseia Academy mesmo, que tiveram problemas com dívidas e foram renegociando, e quando elas olharam, na verdade, essas renegociações, a cada uma delas, a dívida aumentava um pouquinho. Não só porque às vezes isso é normal dentro das transações que a pessoa faz, está mudando a forma de pagar uma dívida, tem impostos, tem transações, mas porque a pessoa não faz as correções necessárias. Ela não aproveita aquele ponto e ao invés de entrar no poço das renegociações, dá meia volta e começar de fato a sair dessa ilha das dívidas, a Ilha dos Espinhos. E não é só isso. Esse não é o pior lugar da Ilha dos Espinhos. Tem um lugar ainda pior. Tem um lugar dos espinhos venenosos. Os espinhos venenosos, esse sim, assim, é o local mais perigoso, mais hediondo dessa ilha. Porque o espinho venenoso, ele começa a contaminar todo o corpo da pessoa. Não é assim que acontece com o veneno? Quando a gente, às vezes, está numa situação de uma floresta, num local, e de repente uma cobra pica, ou alguma abelha pica, aquele local da picada ele é bem pequenininho, mas aquele veneno vai espalhando por todo o nosso corpo, vai afetando órgãos, vai afetando a nossa capacidade de se mover, vai afetando a nossa mente, a gente vai ficando assim com a cabeça meio embaralhada, não é assim que acontece com o veneno? Pois bem, na Ilha das Dívidas nós também temos um lugar dos espinhos venenosos.
E esses espinhos venenosos são maiores, são doloridos, e eles vão incutindo o seu veneno em outras áreas da nossa vida, que não é só a área financeira. E a primeira área que é afetada quando a pessoa está muito endividada, quando ela passa do posto das renegociações, quando ela começa a pagar dívida com dívida e chega nessa área dos espinhos venenosos, a primeira área que é afetada é a autoestima da pessoa. A pessoa chega ali e começa a sentir que ela é uma pessoa que fracassou, que ela não consegue juntar dinheiro, começa a se autodepreciar, e esse é um local perigoso. Porque lembremos que a pessoa, ela deve se sentir bem, deve se sentir segura, até para conseguir sair dessa situação. Quando a pessoa começa a se sentir com baixa autoestima, começa a sentir que não tem valor, ela começa a se autodepreciar, isso muda a postura dela no trabalho. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que está com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mentalidade, na hora de buscar um emprego novo, na hora de participar de uma entrevista, a pessoa não está bem. E ela não vai passar segurança para quem está entrevistando ela. Às vezes ela vai passar aquela situação de medo, ela vai passar uma situação de extrema insegurança, e isso pode gerar uma avaliação negativa sobre ela. Então, esse ponto é o primeiro ponto que começa a ser afetado por esse veneno do espinho das dívidas maiores que nos machucam. Mas ele não é o único. Esse veneno também começa a afetar as nossas relações, relações conjugais, relações com os nossos filhos, com os nossos pais, com familiares, com amigos, e afetar de diferentes maneiras. Como eu comentei no início, a principal causa de rompimento de casamentos na atualidade são problemas financeiros. Às vezes um dos cônjuges não conversa com o outro, quando o outro descobre que tem uma dívida, que ele não sabia o tamanho, e aí isso cria uma situação de insegurança, de incerteza no casal. Às vezes começa a atrapalhar a relação com os filhos, porque o pai já não está muito disposto a estar presente, porque a cabeça dele fica sempre pensando na dívida, no que tem que pagar, na próxima parcela, em como resolver. Isso afeta a relação dele com os filhos, às vezes afeta a relação familiar, principalmente quando a pessoa tenta resolver os problemas financeiros pegando dinheiro emprestado com alguém da família, e isso é uma situação extremamente complicada. Uma hora a gente pode até fazer um vídeo só sobre essa questão de endividamento com familiares, que as pessoas pensam que é a solução, mas na verdade é um poço de problemas, porque muda a relação até com amigos que a gente pega emprestado, com familiares. Então, de forma alguma, isso é uma solução que a gente pode entender como sendo a melhor de todas. Ela tem muitos riscos para a relação familiar. Aquele veneno vai afetando os relacionamentos da pessoa de tal forma que às vezes ela pode se ver alijada daquelas relações, daquelas pessoas que poderiam ajudá-la a ter um momento melhor, a ter uma autoestima. Ela vai comprometendo essas relações, porque o veneno desses espinhos das grandes dívidas afeta, sim, as nossas relações. A terceira área que é afetada por esse veneno é a nossa energia, a nossa capacidade de realizar. Não só porque afeta a nossa autoestima, como eu comentei, mas porque o nosso tempo começa a ser gasto com essas coisas. Eu me lembro uma vez que estava trabalhando com uma pessoa, já um senhor na faixa dos seus 62 anos de idade, prestes a aposentar, mas que estava envolto em várias dívidas. E o próprio desempenho dele no trabalho começou a sofrer problemas, porque ele não conseguia se concentrar direito. Às vezes a gente precisava dele para uma reunião, ele estava tentando resolver um problema no banco. Então, as dívidas afetam a nossa energia, o nosso tempo, a nossa capacidade de pensar em outras coisas, e às vezes até na capacidade de pensar em soluções para aquele problema financeiro pelo qual a gente está passando. Então, essa é a terceira área da nossa vida que começa a ser envenenada pelas dívidas. A nossa energia, nosso tempo, a nossa clareza mental começam a ser afetados pelas dívidas que nós possuímos. E o ponto culminante, quando a pessoa começa a ser envenenada por esses espinhos das dívidas, é quando aquilo afeta a identidade dela. Ela começa a se ver como uma pessoa fracassada. Ela começa a se enxergar como uma pessoa que não vai sair dali. Ela começa a criar uma identidade como se ela fosse uma pessoa que fosse ficar endividada para o resto da vida. No momento em que esse veneno afeta a identidade da pessoa, ela está no estágio mais grave dessa ilha. E muitas pessoas sucumbem a esse estado. Muitas pessoas deixam de lutar,
começam a achar que a vida é assim mesmo e começam a se acostumar com essa situação, esquecendo aquilo que é um dos princípios que nós temos aqui no Odisseia Academy. Todo ser humano veio nesse mundo para prosperar, veio para progredir, veio para crescer. Ninguém veio nesse mundo somente para sobreviver ou para viver uma vida inteira endividado. Quando esse veneno começa a afetar a nossa identidade, nós estamos à beira da UTI. E aí é preciso tomar uma ação drástica e rápida. Esses venenos simbólicos que a gente está comentando, às vezes eles acontecem de uma forma leve, devagar, eles vão gradativamente afetando a nossa vida. Mas existem situações que eles podem agir muito rapidamente, dependendo do tipo de dívida que a gente tem. A pessoa, às vezes, pode investir de maneira inadequada e, de repente, se expor a riscos que levam ela a perder boa parte do seu patrimônio e, de uma hora para outra, é como se ela fosse lançada, ela não vai nem pela praia da Ilha dos Espinhos, é como se ela caísse de helicóptero lá no meio dos espinhos envenenados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, pode parecer que a gente vai andando devagarzinho na direção e, dependendo da forma como está a nossa vida financeira, a gente tem um risco de pular direto lá na parte dos espinhos envenenados. Então, não é só uma coisa que vai acontecendo devagar. Dependendo como a gente lida com a nossa vida financeira, com os negócios que a gente tem, nós podemos cair direto nessa parte dos espinhos envenenados. E agora você deve estar se perguntando, né? Poxa, e aí, como é que a gente faz para sair dessa ilha dos espinhos, para sair da ilha das dívidas, para não entrar nesse lugar? Bom, primeiro conselho é que a gente deve evitar chegar lá, porque, como eu comentei, o começo da ilha é bem tentador, ele é bonito, né? Parece que ele resolve os problemas, mas ele traz vários perigos. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é evitar chegar nessa situação de se endividar. Mas se você ou alguma pessoa que você conhece chegou lá dentro, não se desespere, existe solução. Para que a gente possa sair dessa ilha, nós precisamos retomar alguns passos, algumas estratégias, algumas ações que nós vamos ver em detalhes agora. A primeira coisa, a primeira ação que nós devemos tomar para que a gente possa sair dessas dívidas, sair dessa ilha, é ter a consciência de que você não é a dívida que você possui. É não se identificar. Lembra que eu comentei do estágio final, quando a pessoa começa a ter a identidade dela afetada por essa ilha? A primeira coisa é recobrar a nossa identidade. Entender que você é um ser humano digno, com direito à dignidade, que merece a felicidade, e essa situação, ela não te define. É uma situação problemática, uma situação difícil, mas ela não define quem você é. Recobrar a sua identidade, recobrar a sua autoestima, porque é você que vai encontrar a solução, e as soluções existem, para que você consiga sair dessa ilha. Então, primeiro aspecto, não se deixar confundir com as suas dívidas. Você não é a dívida que você possui. Você é muito maior do que isso, e com as estratégias, as ações corretas, você é capaz, sim, de sair dessa situação. O segundo passo, começar a construir um orçamento real. Dar uma olhada nas suas receitas, no que você ganha, no que você recebe, nas suas despesas e analisar friamente se aquilo que você recebe consegue fazer face aos seus gastos. Mas aqui tem um pequeno detalhe que eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Mesmo nas aulas que a gente dá, às vezes a gente encontra pessoas que na hora de fazer o orçamento, elas cometem esse erro, que é colocar a dívida como sendo parte do orçamento delas. E esse é um equívoco porque faz com que a gente pense que a dívida é uma coisa normal, que ela faz parte daquilo e a gente tem que lidar com ela. E normalmente quando a pessoa está muito endividada, ela tem dificuldade de pagar as prestações, ela está renegociando, ela perde a noção do que é de fato a vida financeira dela sem a dívida. E é isso que eu chamo de orçamento real. É você colocar ali tudo que você recebe, tudo que você gasta sem a dívida e ver quanto é que sobra. Porque é isso que sobra que você vai utilizar como estratégia para resolver o problema das dívidas.
Algumas vezes, a hora que a pessoa faz esse orçamento, ela chega à conclusão que o que sobra não é algo que é suficiente. Aí o que ela deve fazer? Começar a reduzir gastos ou aumentar a receita. Só que na hora de reduzir os gastos, a gente tem que seguir uma estratégia inteligente. A gente começa a cortar as coisas que são supérfluas, que não são tão necessárias, entendendo que existe um limite. Existe um limite que você não pode ultrapassar. Então, a sua compra de supermercado, seu aluguel, conta de energia, isso não dá para você deixar de pagar. Então, isso faz parte daquilo que eu chamo das despesas essenciais. Essas despesas essenciais, elas devem ser preservadas, em detrimento daquilo que você tem que eventualmente pagar para uma instituição financeira. Então, o orçamento real é aquele orçamento que você faz considerando as suas receitas e as suas despesas sem a dívida. E a partir daí você vai fazer o máximo de ajuste possível para poder sobrar alguma coisa no seu orçamento, e aí então você vai começar o passo 3 da estratégia para sair da dívida. O passo 3 da estratégia para a gente sair dessa ilha dos espinhos, a gente começar a prosperar e não ficar tentando só sobreviver, é a gente começar a estabelecer um plano. Um plano para amortização das dívidas, um plano para pagamento, e esse plano deve ter como princípio aquilo que você tem disponível no seu orçamento real, ainda que você tenha que apertar um pouquinho, cortar alguns gastos, tá? Então, nesse ponto, você deve se preocupar com isso, em tratar o seu orçamento real, ver o que sobrou e falar assim, bom, com isso aqui agora, eu vou fazer um plano para amortização das dívidas. Às vezes acontece de esse valor que você tem ali disponível não ser suficiente para pagar as dívidas. Às vezes acontece de que a dívida chegou num estado a tal que o que sobra do seu orçamento não é suficiente. Sobra depois de ter pago as despesas essenciais, aquelas que são absolutamente necessárias, parece que aquilo ainda não dá. E aí nós vamos para o quarto ponto como estratégia para a gente sair das dívidas. O quarto passo é você utilizar o tempo a seu favor e não como inimigo. Então, na hora de você chegar lá no banco, negociar suas dívidas, pode ser que a proposta que você tem a condição de fazer, aquilo que cabe dentro do seu orçamento, seja aquilo que o gerente, a pessoa que te atendeu, vai olhar e falar assim, não, não pode, não tem jeito, desse jeito não dá. Ok, use o tempo a seu favor na negociação. Diga assim, olha, isso é o que eu consigo, eu não quero ficar inadimplente, mas isso é o que eu tenho condições. Mais do que isso, eu não tenho condições. E utilize o tempo a fim de que você consiga uma melhor negociação para a sua dívida. Um outro aspecto importante é que você deve começar sempre com as dívidas de maior custo financeiro e não custo emocional. Porque às vezes a gente tem uma dívida que ela emocionalmente ela custa para a gente, ela é mais complicada, só que na hora de sair da dívida nós precisamos de ter frieza de raciocínio. Devemos começar por aquelas dívidas que custam mais caro, que têm a maior taxa. Às vezes eu falo com pessoas que estão com dívidas, às vezes, da casa, a dívida do carro, a dívida do cartão de crédito e a dívida do cheque especial. Mas a dívida do cheque especial ela é pequenininha, perto das outras, e a pessoa fala assim, não, eu acho que eu vou começar a liquidar minhas dívidas pelas maiores, vou começar a pagar a hipoteca da casa. Isso é um grande equívoco. Nós devemos sempre começar com as dívidas mais caras, por menores que elas sejam. Que tem aí R$1.000, R$2.000 no cheque especial, essa é a primeira dívida que você deve liquidar. Porque é ela que vai consumir recursos que você poderia utilizar para pagar outras dívidas. Então, comece sempre com as dívidas mais altas e utilize o tempo a seu favor. Um outro aspecto do seu plano para sair dessas dívidas deve ser o que eu chamo de disciplina mental. Disciplina mental é a gente começar a avaliar o valor financeiro das coisas na situação em que nós nos encontramos. Então, eu vou dar um exemplo. Imaginemos que você tem uma dívida, que é uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de cheque especial, e no Brasil esses juros são estratosféricos. Eu vou falar aqui numa taxa média de juros de 43% ao ano. Existem cheques especiais que dão um juro até maior do que isso, mas vamos ficar nos 43%. Vamos imaginar que você tem uma dívida com essa característica. E aí, chegou um final de semana, tem ali a possibilidade de comprar uma pizza, comprar alguma coisinha, você vai gastar ali R$100 com isso. Bom,
Você pensa, não, é só R$100. Mas será que é só R$100? Se você colocar na ponta do lápis quanto que esses R$100 poderiam significar de amortização daquela dívida que você tem, com 43% ao ano, seguramente, em 2 anos, esse valor seria o dobro. Ou seja, economizar R$100 não significa economizar só R$100 para uma pessoa endividada. Significa economizar R$200. R$200 que ele pode amortizar daquela dívida. Então, essa é a mentalidade que você deve ter. Olhar o que você vai economizar, um gasto que você vai deixar de fazer. Às vezes você vai ter que se privar de algumas coisas, mas olha o valor disso como sendo o impacto que vai ter na sua dívida e não naquela coisa em si. Porque a hora que você colocar na ponta do lápis, você vai ver que se pegar esses R$100, for lá no banco e amortizar R$100 da sua dívida, na verdade, a sua situação financeira vai melhorar, não é só R$100, é R$200. Se a dívida for de 3 anos, pode melhorar quase R$300. Então, pense sempre nisso. Mentalidade financeira é olhar o valor das coisas de acordo com a situação em que você se encontra. E quem está endividado tem uma oportunidade extraordinária. Quem está investindo R$100 não vai encontrar hoje no Brasil, na hora que a gente está fazendo esse vídeo aqui, um rendimento sem muito risco, melhor do que 13%, 12% ao ano. Agora, quem tem dívida pode melhorar o valor desse recurso que ela está economizando em até 2, 3 vezes. Então, mentalidade financeira para sair da dívida. Olhe não o valor das coisas que você vai adquirir, com que você vai gastar, mas o quanto aquilo vai ter de valor na redução da dívida que você possui. Por último, mantenha o foco em quem você será quando você sair dessas dívidas. Esse é um exercício muito importante, para a pessoa não cair numa depressão, não cair num estado de humor complicado, não ficar sempre pessimista, irritada. Mantenha o foco. Como você vai ser quando sair dessas dívidas? Como é que você vai se sentir? Que pessoa que você vai ser na sua família? Como é que você vai ser na sociedade? Porque ao pensar isso, ao lembrar disso, acordar de manhã e pensar dessa forma, você vai ganhando energia e confiança de que é possível sair dessa ilha dos espinhos. É possível sair da ilha das dívidas. Esse é um lugar que muitas pessoas visitam na sua jornada em direção à prosperidade real, mas que é um lugar muito perigoso. Um local que pode, de fato, te machucar um pouquinho ou, às vezes, te levar a uma grande hemorragia. Então, pensa sempre, quem você vai ser quando retomar o barco da sua vida e passar longe, já não ter mais essas dívidas. Começar, de fato, naquilo que a gente chama aqui do 2º grau da prosperidade real, é você começar a ter o seu dinheiro reservado, começar a construir uma reserva de emergência, pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. Esse é o 2º grau da prosperidade real, mas o primeiro é sair da dívida. É sair dessa ilha dos espinhos que pode estar te machucando muito e pode trazer sérios problemas. Então, você já visitou essa ilha das dívidas ou ilha dos espinhos? Conhece alguém que esteja nesse local? Se você achou que é interessante, que esse conteúdo pode ser importante, compartilhe ele com outras pessoas. Mas eu queria também perguntar para você deixar aí nos comentários. Você já visitou essa ilha? Você está passando por ela? Como é que tem sido a sua experiência? Isso que nós trouxemos hoje nesse programa te ajudou a entender melhor esse local que ele pode causar? Você começou a pensar numa estratégia para sair delas? Deixe seus comentários, porque nós fazemos os vídeos aqui para você, que eles sejam úteis para o seu dia a dia, para a sua prosperidade real. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Se você ainda não é inscrito no Odisseia Academy, no canal do Odisseia Academy, se inscreva, porque nós temos aqui toda segunda-feira um vídeo relacionado à temática da prosperidade real para te ajudar nessa grande odisseia, nessa trajetória em direção à prosperidade que você merece, que você deve buscar para a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.